Eu acho que passar por essa etapa, porque é a etapa mais triste da live, afinal de contas a gente perdeu a Preta Gil, ainda tem desdobramento disso, muita gente querendo saber como é que vai ser o velório, quando é que vai ser, onde vai ser. Evidentemente a gente não tem essas informações ainda, mas até lá muitas notícias estão saindo. Só para você ter uma ideia, saiu uma envolvendo a Preta Gil, porque ela aceitou uma novela na Record, para quem não sabe, por dificuldade financeira, tá? Pois é. Conhecida pelos palcos, aí, a nossa grande Preta, né, que morreu neste domingo, jovem, aos 50 anos, também já teve uma breve passagem pela televisão, quando atuou na novela Caminhos do Coração, pela fase da trilogia Os Mutantes, da Record. Sabe em que ano? 2007. Em sua biografia lançada em 2024, a cantora afirmou que precisou aceitar o papel na trama escrita por Thiago Santiago devido a problemas financeiros que ela enfrentava na época. Ela falou o seguinte, abre aspas, lia o roteiro, olhava meu extrato do banco e chorava. Os dois eram péssimos. Eu não preciso de muito para viver, mas é angustiante não ter dinheiro nem para começar um projeto, nem para comer uma pizza na esquina. Não tem muito o que fazer, vou fazer o quê? Uma novela na Record chamada Os Mutantes. Contou Preta, interpretou Elga, uma das vilãs da fase inicial. No livro, ela comentou ainda que pensou em recusar a oferta ao ler o roteiro e disse, tive uma síncope. Era uma imitação de uma ideia que estava rolando nos Estados Unidos, uma coisa de super-heróis. Fui para a reunião com o Alexandre Avancini, que era o diretor de novelas da Record da época, muito disposta a dizer não, pois eu estava constrangida com o roteiro. Ele foi tão persuasivo e tão entusiasta, dizendo que estavam trazendo uma equipe de Los Angeles para efeitos especiais maravilhosos, e ela acabou aceitando, né? Sucesso da Record, inclusive, Os Mutantes foi ao ar de 2007 a 2009. Além da primeira fase, Preta passou pela etapa seguinte. No fim, viu pontos positivos na produção. A novela marcou época e acabou sendo um divisor de águas na emissora. Mas eu não estava feliz, teria dito ela. Nem eu lembrava que ela tinha feito essa novela, Bárbara. Eu também não lembrava, né? É natural, depois de uma perda, a gente relembrar histórias curiosas da pessoa, algumas curiosidades. Acho que esse é um assunto que até então não tinha sido falado. É triste porque ela não estava feliz no momento, né? Mas pra gente que gosta de televisão, é sempre legal relembrar essas histórias, ainda mais envolvendo pessoas que a gente admira. Acho que fica uma lição aí de que a roda gira e tem dia que você vai estar muito bem, tem dia que você vai estar mal. Existe superação. Acho que tem um pouco dessa mensagem aí, né? Você vê que depois ela voltou a fazer muito sucesso, e aí a gente já nem imaginava que ela fez essa novela. Então, acho que diz muito sobre isso, sobre a gente ser humilde também, de reconhecer quando a gente não está numa boa fase, de aceitar os projetos, né? E acaba que eu acho que Os Mutantes foi um sucesso, sim. Porque, querendo ou não, até hoje a gente ri, faz meme, mas a gente só faz meme e a gente só lembra do que foi sucesso. Então acho que marcou uma época, né? Todo mundo sempre lembra, né, quando fala da novela Dos Mutantes, pelo menos assistiu alguns episódios ali, vários atores, principalmente quando entra na Record ali, em algum reality show, a gente sempre vai falar ali e ver que essa pessoa passou pelos Mutantes, pela quantidade de atores ali que fizeram parte dessa novela da Record. E a Preta Gil, como a Bárbara disse aqui, o Dieguinho relatou, ela passou ali por um momento que ela precisava, né? Talvez também fosse um desafio para ela quisesse viver aquela experiência para ver como seria, somado à necessidade, e depois ela deu a volta por cima aí, a gente viu como ela estava, né, nos últimos anos. Então é isso, acho que faz parte da vida das pessoas, tem os altos e baixos, e não dá nem para considerar que só porque ela passou pela novela da Record, que era Mutantes ali, que foi um momento de baixa também não, porque sim, é um lugar que muita gente na época queria estar. Exatamente. Né? Quantas pessoas não querem fazer televisão, não querem ter uma chance, né, de atuação? Imagina. Sem áudio? Pois é, desculpa. Bom, e aí, gente, hoje também nós tivemos o Gominho, lembram dele? Gominho, aquele amigo fiel, aliás, um exemplo de amigo, né? Bom dizer, faz falta amigos assim, porque a Preta sofreu muito num casamento onde, no momento em que ela mais precisou, aquele babaca, né, deixou ela na mão e ela foi capaz, inclusive, ele foi capaz, inclusive, de, numa das condições ali, logo no começo do tratamento, né, ela estava na UTI, e ele chega para ela e fala bem assim, posso ir em um show de pagode? E ela fala que não, né? Ela fala que, né, se sente desconfortável, porque ela tá na pior fase da vida dela, e o cara vira e fala isso, e aí ele diz depois, então tá, eu não vou no show de pagode, mas eu também não vou ficar aqui. Levantou e saiu.
e deixou a Preta lá sozinha, né? Depois disso ela tomou a decisão de terminar o casamento dela, e aí descobriu traição e tudo aquilo que a gente viu, né? Então o Gominho, ele entrou para preencher uma vaga, não de relacionamento, mas uma vaga necessária de apoio, que era aquilo que a Preta mais esperava receber naquele momento em que ela recebeu aquela bigorna, aquele tijolo na cabeça da informação de que ela estava com um câncer coloretal, e ela nunca falou o estágio desse câncer, mas a gente imagina pelo desfecho que era um estágio avançado, né? Afinal de contas, se eu não me engano, ela falou que tinha 6 centímetros quando foi descoberto, então já era grande, né? Já estava no estágio em que já ficaria mais difícil de controlar, foi feita a remoção, aquele todo o processo que a gente acompanhou, e o Gominho, sabe onde ele estava? Do lado dela. Foi um dos amigos mais fiéis da Preta, né? E aí ele relatou uma visita ao local, um local especial para a Preta, e fez isso para agradecer, inclusive, ter tido ela como amiga. Um dos melhores amigos da Preta Gil prestou uma homenagem emocionante. A caminho do Rio de Janeiro para o velório da artista, o apresentador do Multishow contou que fez uma parada no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, no interior de São Paulo. Gominho contou que o local, um dos preferidos de Preta, já foi bastante visitado pelos dois. Ao longo de seu relato sobre a passagem no santuário, o comunicador emocionou o público ao refletir sobre a fé que aprendeu a ter com a amiga. Abre aspas, nunca fui católico e nem vivi sua doutrina, mas aprendi com Pretinha muito sobre fé com tudo, inclusive fé na vida. Aproveitei que estou indo para o Rio celebrar seu caminhar pela terra, parei aqui porque já viemos muitas vezes agradecer sua vida. Posso, às vezes, chorar a perda, mas jamais deixar de celebrar sua trajetória e de vida estratosférica, escreveu ele na postagem. Exemplo de amigo, né, Bárbara Schweng, você que nos acompanha, faz falta aí amigos como o Gominho hoje em dia, né? A Preta Gil, ela era uma mulher de muitos amigos, tanto que a gente comentou isso, né? Nossa, como foi simbólico ela ter partido bem no dia do amigo e tal, né? Uma pessoa que tinha tantos amigos, e amigos assim, que não é aquela coisa de, eu só conheço, não, amigos íntimos, amigos que acessavam, né, que ficavam com ela, que iam até o hospital, que cuidaram. Acho isso muito bonito, isso diz muito também sobre a pessoa especial que ela era, porque para você ter pessoas ao seu redor que estão dispostas a abrir mão de tudo para cuidar de você, e não é por um dia, 2, foi por bastante tempo que esses amigos ficaram ali, como o Gominho, né? Acho que ela era de fato uma pessoa muito abençoada, muito especial. E é muito bonito todos os relatos do Gominho, assim. Eu vi uma entrevista dela para Quem também, em que ela falava sobre isso, né? Que ela descobriu que não é só o amor romântico. A gente foi criado assim, de que só o amor romântico é capaz de cuidar, é que a gente só precisa desse amor romântico, e não. A gente pode viver com vários amores, né? Inclusive os amores dos amigos. São aqueles que nos sustentam. Por isso que a gente sempre fala, né? A pessoa entra num relacionamento, não pode abandonar os amigos, porque é isso, amigo é pra sempre, né? Eu acho muito bonito aí todos esses relatos. É muito bonito, e eu acho que demonstra também que a amizade parecia, né? Pra gente que tá vendo, óbvio, a gente não tá ali no círculo de amizade, mas pra gente, a gente vê essa amizade sendo verdadeira, não uma amizade por interesse, pessoas que estão ali em volta da Preta pensando em ter algum benefício próprio, não, eram pessoas que aparentemente gostavam muito dela, tinham um sentimento de amor ali nessas amizades, e acho muito bacana, né? Porque a gente sabe que é difícil, né? A gente ter amigos verdadeiros hoje em dia, a gente sabe que muita gente vive de interesse, fala que é amigo e às vezes não é, ainda mais nesse só tá período de rede coisa. social, que é tudo tão superficial, né? Exatamente. Aí quando vem a Preta com tantas amizades assim que a gente vê genuína, a gente via elas em stories de outras pessoas, o pessoal postando, é o que a gente tinha acesso, né? E a gente sentia que era uma amizade de verdade, mesmo de que ficar não tinha. doente, né? Exatamente. As pessoas, Ivete Sangalo ali, a própria Carolina, né? E, Bruna Marquezine, enfim, o pessoal reunido com ela, e dava pra ver o sentimento que eles tinham um pelos outros. Então, eu acho que é isso que fica. As pessoas, com certeza, que tiveram a Preta na sua vida, são gratas por isso. E ela também, eu acho que enquanto estava aqui, eu acho que ela também foi muito grata. A gente percebeu, né? Por todas essas pessoas que estiveram com ela nesse momento e em outros, né? Não só nos piores, mas quanto os melhores momentos também. Perfeito, então tá aí. Bom, meus amores, e você? Tem amigos como a Preta? Se não, tá na hora de fazer uma limpa, hein, minha senhora? Porque hoje na live mais cedo, fiz comentários aí com a nossa audiência a respeito disso, né? E eu vi que muita gente tá
estava falando sobre como já passou por uma situação difícil, né? E sentiu falta de um apoio. Então, assim, se você, minha senhora, tá com uma colônia aí, uma galera de uns amigos aí meio não tô nem aí pra você, tá na hora de fazer uma troca aí, viu? Na hora de procurar uns amigos melhores, tá bom? E se você também tá num relacionamento em que a pessoa que diz, lembra que você casou? E aí é na saúde, na doença? Lembra que fala sempre assim? Então, na saúde, que é na parte boa, e na doença, que é a parte não tão boa, né? E é muito comum que homens abandonem mulheres quando elas têm algum tipo de problema de saúde, principalmente que demandam um tratamento de longo período. Mas o mesmo não acontece quando a gente inverte os papéis. Quando é o homem que está numa situação como essa. E isso é muito explicado porque, hierarquicamente, historicamente, na nossa sociedade, as mulheres cuidam dos homens, né? Inclusive no dia a dia, mesmo com a saúde deles estando 100%, faz o pratinho de comida, pega lá o tênisinho, lava para ele, né? A gente meio que é educado dessa forma, se vocês pararem para perceber, as mães já educam os filhos fazendo muita coisa para eles, né? E as mulheres já são muito mais